Então, a partir de agora, a gente está gravando. Vamos para o nosso, dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada, nós paramos nesse trecho aqui. Queria mudar isso aqui também, porque eu gosto de ficar olhando vocês quando eu faço estudo, mas na hora do vídeo, o nosso rostinho fica bem na frente do texto. E aí, quem está acompanhando o texto só pelo YouTube, que não tem o livro, não consegue ler tudo, sabia? Acho que eu vou tentar deixar só um aqui. Agora tá aparecendo só o André. Por que que você tá aparecendo se você tá com o áudio fechado e eu que tô com o áudio aberto não tô aparecendo? Eu sou importante, né? Ah, isso eu já sei que você é importante. Mas, mas eu tô vendo todo mundo do lado, tá do lado. Eu botei um. É no teu. Não, mas é que na gravação ela tá falando. Ah, É É, o que meu, quando o meu grava. é diferente. hum, Não tá aparecendo o meu. Shaw Meeting. Deixa eu ver esse no, aqui. no, no meu dá pra até colocar as carinhas de um lado, né? Enfim. Vocês estão vendo a capinha do estudo? Não, tá no slide do Paulo sentado, né? Saulo sentado. Vocês estão vendo esse? Então, é o Paulo de vermelho sentado no tapete voador. No tapete, parece até que aqueles tapetes voadores. o Aladim. Ué. O Aladim, isso! Um céu lindo atrás dele. Esse livro aí, você vai ter que fazer esse livro, viu? Nem que seja só para os centros. É, nem que É, seja. isso aí foi uma imagem da inteligência artificial que eu fiz. Vamos lá, então. Eu estou tentando É, entender essa inteligência, mas só, nossa senhora, é muito difícil para mim. Faço uma coisa e me mostra outra. Nossa, vocês precisam ver o vídeo que o meu cunhado fez. Aquilo ali que é top, top mesmo, com inteligência artificial. Mas ele usou dois programas, um programa para criar imagem e o outro Ah, programa para dar movimento à imagem. Ele fez um vídeo sobre Eurípides. uau. Não, sobre Eurípides, falando da evangelização de espíritos. Meu Deus do céu, que coisa linda! Só que ele mandou lá para grupo lá da Alzira, né? Para ver se eles vão querer usar. Depois é que ele vai divulgar. Muito Ai, bacana, muito muito legal. bacana. E eu estava pensando aqui, rapidinho, me permite, antes de você pôr para gravar? O Sim, André. já tá gravando, mas pode falar. Ah, não tem nada a ver com o estudante. Então depois eu Tá falo com. gravando. Não. Ó, no final, então, quando a gente terminar de gravar, você falando, tá? Me Vamos lá, lembro. então, ó. A gente terminou aqui na semana passada, nesse slide aqui, tá? Nesse daqui. Que momento é esse, né? Ainda é aquele momento que. Você está na última página para começar o novo estudo, porque eu perdi o penúltimo, Sim, lembra? sim, é. Acho que hoje a gente encerra. Vamos lá. É... Tô abrindo aqui meu livro. Tô com ele aqui. Semana passada, né, eu tive um derrame no meu olho, né, no meu olho, e o médico me proibiu de ficar na frente das telas. Eu entrei em alguns estudos, mas só ouvindo, entende? Foi, Ana? E aí, já tá bem? Tá bem melhor, né? O olho tá super vermelho ainda, mas olha, tá vendo? Dá para ver isso aqui, ó, ó. Ó. É, É, caramba. mas estava mais vermelho do que essa roupa aqui do Paulo. Mas, e eu não sei por quê, fiquei 3 dias com o olho vermelho e depois eu fui no médico e já estava com infecção. Nossa, meu Deus. Mas agora já tá bem. Já tá bem, já não dói mais, entendeu? Já não tá me perturbando tanto, estava muito embaçada, agora já não tá tanto, porque já está limpando a retina. Mas o que pegou foi a infecção, né? Então ele pediu para mim ficar fora de tudo quanto é tela para não forçar, porque estava muito irritado. Nossa. Aí por isso que eu não entrei semana passada, mas graças a Deus já faz 1 semana. Hoje faz Hum, 2 semanas que eu estou no que estudo. bom. Ó,
A página que a gente está aqui, ó, o tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas é a página 230, A página tá? 230. É. A gente já passou por isso aqui, mas é o mesmo momento, é o momento que Saulo começou a falar para Áquila e Priscila que ele era o Saulo de Tarso que eles conheciam como o grande perseguidor dos cristãos, né? Não tinha esse nome dos cristãos ainda, mas daqueles que seguiam o Nazareno, daqueles que eram da casa do caminho, eles tinham vários nomes ali, mas não tinham ainda esse nome de cristãos. É, então, Saulo começa a falar que ele era e começa a se emocionar muito, né? É, e esse trechinho aqui foi o trechinho, o último trechinho que a gente viu, o último slide que a gente viu. Vira o Cristo. Mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. Uma coisa é a gente falar que conhece os ensinamentos de Jesus, que Jesus tocou o nosso coração, que a gente se transformou para o Cristo. Uma coisa é a gente falar isso tudo, né? Outra coisa é a gente, de fato, colocar no nosso ato, na nossa vida, os ensinamentos de Jesus. A luz, eu acho que Outra coisa, por favor, desculpa. Acho que é o acho que é a luz que está dando interferência, está dando voz voltando. Deixa eu ver, meu minha. áudio. Ah, pronto, ela fechou. Pronto. É, então, outra coisa é a gente falar que conhece os ensinamentos de Jesus e de fato não conhecer. Porque quantos a gente vê por aí com interpretações erradas, né? Uns às vezes até acham que é de propósito, outros eu acho que é ignorância mesmo. Enfim. Então, ver o Cristo não é conhecer o Cristo. Ver o Cristo não é trazer o Cristo para o seu coração. Ver o Cristo não é saber ser o evangelho vivo do Cristo. E Saulo precisava disso tudo, né? Porque ele seria o evangelho vivo do Cristo. Então, por isso que Emmanuel colocou aqui, vira o Cristo. Ele viu o Cristo. Mas para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes, sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representara auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. Então, todo esse período que Saulo passou no deserto, todas essas dificuldades que lhe foram apresentadas, né, para ele, na verdade, como é para a gente também, né? Todas as dificuldades representam instrumentos de transformação, instrumentos do despertar do nosso espírito, né? Quando a gente sabe ter esses olhos, esse entendimento, né? Essa postura. Oi, Pri, a Priscila chegou. Boa noite, Pri. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Esqueci. O evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Bom, esse foi o último trechinho que a gente leu semana passada, e agora eu vou começar com o de hoje. Eita fé.
tá? O de hoje começa aqui. Abraçando-se estreitamente ao amigo que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele, ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Ou seja, a gente viu um pouquinho disso, né? No primeiro momento ali, na sinagoga de Damasco, quando ele recobrou a visão, e já queria falar sobre Jesus, né? Já queria falar sobre o Messias, sobre o Cristo que ele teve contato. Ele ainda estava, né, nessa postura, mesmo querendo falar de Jesus, ele ainda estava com uma postura de orgulho, né? Preso ainda à sua condição de mestre em Israel, né? Ou seja, vaidoso também, né? A tendência despótica, queria porque queria que todos ali na sinagoga de Damasco aceitassem o que ele estava falando. Então, ainda estava em seu coração toda essa vibração que ele precisava colocar para fora, né? Mas Transformar. Mas vamos ver aqui também um outro lado. Ele ainda estava muito apegado, sim, ao orgulho, ao egoísmo, né? Apegado ao que ele foi ensinado desde criança, lá, o mestre lá nas sinagogas. Mas o mais importante de tudo, ele abraçando, né, alguém na qual ele prejudicou, alguém que ele tirou, que ele matou em vida, porque por causa dele, o pai desse que morreu, e eles tiveram que largar tudo, e ele não sentiu culpa. Ele está dando aqui um abraço fraterno, um abraço de conforto, agradecido e humilde. Eu, no lugar dele, eu queria que abrisse um buraco pela culpa de ver umas pessoas tão boas, uma pessoa que um casal que me abraçou, um casal que me acolheu com todo amor. Eu acho que eu nunca nem falaria. Mas aqui, vamos ver, olha o espírito de Saulo, como já tinha essa evolução. Ele não se abateu pela culpa. O orgulho, sim, coisa que ele vai poder trabalhar no futuro. Agora, a culpa é muito difícil de você trabalhar a culpa. É muito difícil. Aqui, nós não estamos falando do reconhecimento dele ser culpado da situação desse casal. Ele está reconhecendo milhares de pessoas que ele deixou nessa condição ou pior. E ele está ali pedindo, através desse abraço: olha, eu vou me redimir, eu vou fazer tudo diferente agora, eu vou dar o meu melhor para que eu nunca mais volte a ser esse homem. Desse abraço aí, sincero. Isso não é lindo? Não é É, qualquer espírito que tem essa força, não. é a humildade, né, Ana? Ele está colocando ali para fora a sua humildade, né? É a transformação do orgulho, né? O orgulho, a vaidade. Quando a gente consegue transformar e equilibrar, uma das virtudes que vem é a humildade, né? E Será que ali nós ele está sendo aqui humilde, né? De conseguiríamos? reconhecer a sua culpa, de reconhecer que não só na família de Áquila, né? Mas em muitas outras, ele foi o culpado de muito sofrimento, né? Então ele está ali trabalhando muito bem a sua humildade. E realmente é muito difícil, né? Muito difícil. Não precisa de muito. Às vezes, quando a gente entra num- numa discussão, às vezes acalorada, né? Seja num ambiente de trabalho, ou seja em nossa casa, com nossos parentes e tal. Depois a gente passa, né, aquele alvoroço e a gente pensa assim, caramba, eu não deveria ter falado aquilo, né? A gente não tem coragem de voltar e pedir desculpa, né? Imagina, é muito difícil, né?
Estou falando, depende muito do espírito, porque eu me coloco, eu já trago logo para mim, meu Deus, eu já tenho consciência me conhecendo que eu jamais teria tanto acolhimento, tanto amor, e eu agora falar, eu sou culpado. Eu não sei, eu não falaria. Eu ia querer viver esse momento de aconchego, de preenchimento, de tudo desse vazio que eu nunca tinha sentido. Eu não ia querer estragar isso. Olha, eu me conhecendo, eu já sei que eu ia para fazer assim, mas ele não. Ele já estava tocada, ele estava já vindo, botando toda essa lama, limpando esse copo. Coisas que nós ainda não estamos ainda pronto para limpar esse copo. É. Medo. É verdade. E olha aqui que Emmanuel coloca, né? Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Então ele estava trabalhando isso tudo dentro dele, né? Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Porque o espírito, quando ele alcança o equilíbrio, né? Isso está lá nos textos de Joana de Anjos, né? Joana de Anjos trabalha muito com equilíbrio psíquico do espírito, né? O espírito, quando ele alcança o entendimento de si, né? Como um espírito imortal, um espírito que traz uma bagagem, a necessidade de reequilibrar os sentimentos. Quando o espírito ganha essa consciência, ele não sente mais um peso, como está colocando aqui, o peso do remorso. Ele tem a consciência e a aceitação, né, e a fé em Deus de reparar o mal que ele fez, né? Mas ele não tem mais esse remorso da forma como a gente enxerga, que é da forma como você falou, de não ter coragem de falar, de não ter coragem de se expor, de não ter humildade de pedir perdão. O espírito em equilíbrio, ele não é, ele não é assim, né? Mas ele sabe que ele precisa reparar. Então, a consciência dele é voltada para isso, para reparar o mal que ele fez. E repara com alegria, né? Repara com sentimento de alegria, sente alegria em reparar. Ah, cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia, né? Expulsava da sua alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. E como é bom, né? Pedir desculpa, pedir perdão. E aí, é, irmão Saulo, disse o tecelão sem ocultar seu júbilo, né? Áquila. Regozijemo-nos no Senhor, porque, como irmãos, estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Outra demonstração grandiosa ali de Áquila, né? Porque quem nessa situação não ia querer levantar várias questões ali, né? Mas ele não, ele também é outro espírito que já compreendeu o irmão ali que estava diante dele, né? Saulo. Já compreendeu a entrega do irmão, já compreendeu o que Jesus quer, né, de nós. E ele coloca em prática ali da forma mais tranquila, né? Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse esta vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Ou seja, se lá em Jerusalém todos pudessem ver Saulo de Tarso aqui, confessando-se, né, do jeito que ele está confessando, todos renderiam graças a Deus, todos ficariam satisfeitos e felizes. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublime da fé comum, o moço tassense narrou-lhes o sucesso inolvidável da jornada de Damasco,
revelando as profundas transformações da sua vida. O casal chorou de emoção e alegria ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. E, de fato, né? De fato, foi uma bênção de amor para a humanidade inteira, porque através dessa visão, né, de Saulo de Tarso, através da sua transformação, que não foi naquele momento, que foi ao longo dos anos, mas que se revelou através do cumprimento da sua missão, né? Hoje, 70%, né, André, do Novo Testamento, se a gente considerar o Evangelho de Lucas, foi feito com base nas anotações de Paulo, Atos dos Apóstolos também, as cartas paulinas, né? Se a gente considerar dessa forma, 70% do Novo Testamento é, vinda de Paulo, né? De Paulo de Tarso. Então, de fato, foi uma bênção para a humanidade inteira, né? E as igrejas, né, que ele fundou, a gente vai ver isso aqui também, nessa segunda parte, as igrejas, né, que ele fundou, é, tudo isso fez reverberar pela humanidade os ensinamentos do Cristo, né? Quer acrescentar, amiguinho, alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Imagina o que não é, né? O que não foi ouvido do próprio Paulo de Tarso, a narrativa dessa visão dele de Jesus na entrada de Damasco. Quer, amigo, colocar alguma coisa? Ele tá fazendo carinho nos livros dele, ele gosta de fazer A, carinho. con- a contribuição de Paulo, eu acho que mais do que igrejas e mais do que cartas, eu acho que foi a contribuição de expandir o cristianismo para os gentios, né? Que isso não Também. necessariamente está num livro, enfim, são ideias, enfim. Não, mas eu gostei das colocações que vocês fizeram, né? A gente já vê um, um Saulo muito mais maduro, que já começa a ter um autoconhecimento, a enxergar suas tendências, né? Ele começa já a atingir uma serenidade que a gente não via na primeira parte do livro, já Emmanuel já coloca a serenidade atrelado a Saulo, que era algo impensável anteriormente. A gente já vê no slide anterior, no trecho anterior, que fala que ele já reconhecia em Áquila um amigo, né? Até então, os amigos de Saulo eram todos bem superficiais, né? Muito por conta do cargo, muito por conta do status, né? E aqui a gente vê que talvez seja a primeira amizade conquistada sem esses interesses da matéria, né? São os laços da alma, da família espiritual, né? Enfim. Com relação a esse trecho, né, que fala que se Jerusalém conhecesse a vitória do mestre, né? E pensar que 2000 anos essa história ficou esquecida. Agora que a gente tem conhecimento dessa história, né, desse encontro entre os dois, por causa que no Novo Testamento não se sabe essa relação, né? Se conhece um tal de Aquila e Prisca, enfim, que eram amigos, mas não entende essa relação que existe entre esses, né? E aqui também daria para comentar como foi importante esse período de deserto, né? Deserto externo e interno de Saulo para esse amadurecimento dele, né? Eu achei muito interessante esse momento de reflexão, né? Que a gente vê que foram 3 anos, por mais que ele fosse um espírito já preparado, com muita força, muita resiliência, muita inteligência emocional, a gente vê que foram 3 anos que ainda vão vir muitos pela frente, ele vai, ainda não vai se achar apto enfim, mas a gente vê desde o começo, independente se for para o judaísmo, ou para Moisés, ou para Jesus, essa força de vontade desse espírito, né, era muito forte, né, independente para onde aponta, né, e a gente lembra do pensamento e vida de Emmanuel falando que a vontade é a gerente da nossa alma, né, ela que vai direcionar todos os outros departamentos nossos do espírito pro intento, e a gente vê que
Saulo tinha vários departamentos bem desenvolvidos, a inteligência, enfim, né? Mas a vontade dele era soberano, né? Acho que sobressai até aos outros dessa contemporâneos dele. Por exemplo, eu gosto muito de Estevão, é meu xodó, né? Mas a força de vontade de Saulo eu acho que é superior à de Estevão, à de próprio Pedro, enfim, né? Tive que ir para seguir Jesus, né? Eu acho que é muito é isso, né? Essa boa vontade, essa força de vontade para seguir. Por mais que venhamos a cair, levantemos, né? Acho que é a premissa básica. Então, a gente vê que os seguidores de Jesus na grande maioria são como Paulo, como Pedro, como André, como Tiago, enfim, que vão cair, né? Mas tem essa força para levantar, né? De o quanto antes não ficar se lamuriando, como vocês falaram agora há pouco do remorso, né? A gente vê que isso é muito forte nesses espíritos de ter essa resiliência e faz parte da humildade também isso, né? Essa força, porque eu acho que o remorso está muito atrelado, eu acho, o remorso não, mas essa culpa, enfim, ao orgulho, por causa que se acha tão bom que quando te erra, aí nossa, se condena, nossa, como eu fui errar, né? E quando a gente tem um pouco mais de humildade, a gente entende que, opa, peraí, eu não sou perfeito, eu tenho minhas vulnerabilidades, eu posso cair, posso levantar, né? E Saulo começava a ter essa compreensão cada vez mais ampla que ele também era digno de misericórdia, né? Até então ele era o bambambam, bam, bam, assim como o Pedro era o bambam que só julgava, só estava no alto do pedestal, olhava todo mundo de cima. Aí, assim como Pedro cai, né, nas três negações, Saulo também começa a compreender que ele também tinha caído, né? Assim, demorou um tempinho para cair a ficha dele, né? E ele começa a entender que, opa, pera aí, quem sou eu para julgar aqueles que estão caídos, sendo que eu também sou um dos caídos, né? Eu também preciso dessa misericórdia, do amor do nosso para com o nosso próximo, né? Enfim, eu achei interessante, só citando aqui bem miudinho, né? Aqui nesse penúltimo parágrafo da tela, tá assim, ó. Sentados três sobre a relva rala do oásis, né? Ao sopro do vento. Aí, quando eu já li esse evento, eu lembrei do espírito, né? Porque a palavra, para quem não lembra, a palavra em hebraico para sopro ou para espírito é similar, né? Mesmo, né? Então eu pensei, nossa, será que é uma. Na minha mente humilde, eu já pensei, nossa, será que é que já representa essa inspiração dos benfeitores espirituais que, evidentemente, estavam super felizes no plano espiritual? Estevão, a sua amada Abigail, o próprio Cristo, enfim com essas pequenas vitórias, né? Que a gente imagina que Jesus fez um milagre na estrada de Damasco e parou. Não. A cada passinho que Saulo dá, que nós damos, são pequenos milagres que Cristo está operando, né? De dentro para fora, que são os mais importantes. A estrada de Damasco não foi nada comparado ao perdão que ele vai ao perdão aos inimigos, à indulgência, enfim. Isso daí que são os grandes milagres do Cristo, né? São as grandes vitórias do Cristo, né? Enfim. E é como a Elaine falou também é tudo muito providencial. Esse casal também era muito preparado, né? Para, entre aspas, conduzir esse espírito, guiar esse espírito nessa jornada por esse deserto, né? Foi tudo muito providencial. Por mais que eles chegaram lá por um erro, mesmo no equívoco, existe a misericórdia divina, a sabedoria divina de conduzir, né, de ligar os pontos, ligar antigos algozes, entre aspas, por mais que eu acho que Aclipes não tinha nenhum sentimento desse tipo, enfim, mas com esses almas que poderiam acrescentar em sal, né, enfim. Então eu achei muito bonita essa passagem, né? Pena que no meio cristão são poucos que, só no meio espírita, né, que tem esse conhecimento dessa riqueza, dessa trajetória. Por isso que tem muitos que pensam, como a gente costuma falar, né, de achar que Estrada de Damasco virou a chave, Paulo já começou a fundar a igreja, começou já a escrever carta, virou um, né? E a gente vê Emmanuel falando que tem um processo, ainda vai seguir por alguns anos, ele vai voltar ali para Tarso, depois para Antioquia, enfim, vai ter um processo de muitos anos, né? Se para esse espírito já demorou um tempinho, imagina para nós que ainda
somos tão falhos, né? Enfim, então é muito bonito pegar essas nuances desse reerguer desse espírito, né? Que estava caído e ele vai se reerguendo cada vez aos pouquinhos, né? Com sua força, com esse amparo de Jesus, amparo da espiritualidade, amparo dos encarnados, no caso, nesse caso do seu mestre, né? Gamaliel, agora Diácono Prisca. Aí a gente vai ver que esses benfeitores, daqui a pouco vai vir Barnabé, que também vai ser um grande auxílio, esses anjos encarnados que Deus envia, né, para nós, que também nos ajudam, né? Então vai ser todo mundo importante. Então a gente vai ver que dizem que, ah, não, sem Estevão não haveria Paulo. Tá bom, mas eu acho que eu diria mais, eu acho que sem Áquila, sem Prisca, sem Gamaliel, sem Estevão, sem Abigail. Nossa, é um conjunto tão grande para formar uma alma. Não existe esse negócio de, ah, não, eu cheguei aqui sozinho, né? Eu cheguei por conta própria. Não existe isso. É Ninguém, né? puro suco de arrogância, o pessoal que fala isso, né? Né? Ninguém nasce uma cegonha, começa a andar no primeiro dia, já começa a trabalhar, enfim, todo mundo depende de outras pessoas. A criação é esse grande mecanismo, né, de engrenagem que um depende do outro. E a gente vê que para Saulo não foi diferente. Ele que se achava a engrenagem mais importante, ele foi percebendo que ele é só mais uma engrenagem, né? Não que não tenha importância, todas as engrenagens são importantes, mas ele não é mais a maior, ele é a uma das, né, que fazem tem sua importância, mas não é a única, ele depende, né, dos outros. Então, eu acho isso muito bonito, como que aos poucos ele vai tomando essa consciência, né? E eu acho que a gente, puxando para o nosso íntimo, né, que a nossa intenção com esse estudo é isso, a gente se espelhar um pouco no Sal, né, na sua trajetória, nos nossos equívocos, nossos acertos, nos momentos que a gente tropeça, assim como o Sal tropeçou, né? Que a gente também possa se inspirar, como vocês disseram, de pedir perdão, que é dificílimo, nossa, muito difícil dar o Muito braço a difícil. torcer. Assim, nossa, para mim mesmo, às vezes tem que esperar um tempão para sair aquele efeito emocional, né? Para ficar mais racional, para ter um pouco mais dessa questão, porque quando tá no calor do momento é dificílimo, né? E aqui não, a gente pode entender que foi assim também, de certo modo, também, caso que demorou cerca de 3 anos de convivência para que houvesse essa aproximação ainda mais frutífera, né? Enfim, então mesmo para Saulo houve um processo, né? Não tem esse negócio de tão fácil perdoar, né? Levou para É. fora, sim, mas é um processo, né? Então a gente Não é de uma hora para outra, né? tem que se espelhar muito nele. E Mas a vamos gente precisa combinar. imprimir potência na nossa vontade, né? Como diz Joana de Ângeles, né? Como você falou, a vontade é o nosso guia. Se a gente Hum. combater a vontade de nos tornarmos humilde, com o pensamento de que, ah, não consigo, ah, é muito difícil para mim. Isso é um pensamento combativo, né? Se você mantiver, alimentar esse pensamento, aí que você não consegue mesmo, Tem, né? tem aquela Mas questão, tem aquela questão do livro dos Espíritos, que eu esqueci qual é a questão, né? Mas se quiser depois procura, fala assim: ah, os homens têm meios de vencer suas paixões? E os espíritos respondem mais ou menos assim: não, tem meios de responder as paixões, mas poucos querem vencer as paixões, porque de fato a gente está muito acomodado, a gente se compraz, a gente gosta desses prazeres imediatos que as paixões proporcionam, né? Então, por exemplo, falar mal do outro gera em mim uma sensação, nossa, que gostoso falar mal do outro, né? Porque tô massageando meu próprio ego, tô massageando meu orgulho, né? Enfim. Então a gente ainda não tem essa vontade reinante, se a gente for pensar. Acho que tá muito ainda. O nosso setor que domina muitas vezes ainda é o instinto, às vezes são as paixões, mas a vontade soberana, eu acho que é difícil. Quando a gente tiver a nossa vontade bem colocada como o grande dirigente da nossa alma, nossa, a gente vai muito longe. Porque acho que conhecimento, acho que todo mundo aqui já tem, né? Todo mundo aqui nesse grupo já sabe o que deve fazer, né? Ninguém pode alegar ignorância. Por que que a gente não faz? É a questão da vontade, que ainda é difícil, né? A gente tá, enfim. difícil de domar. Eu cortei a Ana sem querer. Não, eu só ia falar aqui, né, com a Elane. Olha a paisagem que a Elane escolheu para esse momento dessa conversa lá dos dois. Olha isso, volta aí, Ah, Elane. ficou bonito, né? Nossa, ficou
tão bonito, sabe? Mesmo que É. a pessoa não quisesse. Fica um clima. Olha aqui os cactos, olha a lua, olha ali, sabe? É a terra, acho que ali é um deserto de terra, né? Mas tem umas É, montanhas do lado. Gente, você estava lendo e eu me transportei para esse local. Que coisa linda, que paz. ficou bonito mesmo. Onde você realmente pode falar do que eles estão falando, sabe? Porque ali tem a presença de uma luz. E aquela lua ali, tá linda. Deu vontade de ficar nesse lugar. Muito bom. Vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho. Zana, Daí por se- diante, se- será que sobretudo não é um local interno também? Será que esse deserto, essa noite, essa lua, essas dunas não são também cenários internos também? Enfim, né? Vai lá. Dunas, é então o isso. quê? Fala de novo, André. As internos, verdade. Claro, é. É, Tudo Não, pode são ser. cenários internos, por causa que eu posso estar exteriormente numa grande metrópole, uhum, né, mas internamente eu posso estar vivendo esse estado, como tipo assim, de acolhimento, né, com o meu próximo, né? paz, Tá- sabe? Nossa, é. Porque olha que legal, porque todo mundo aqui em roda, ninguém no celular, ainda bem, né, de repente, mas assim, olha só, ao céu ali brilhante do deserto que não tinha nenhuma Ao luz, ar né? Então, livre ali, uma noite. É, Isso é muito. verdade. Quem não Muito queria bom. estar ali, né? Ali, sentada ali, conversando, sabe? Do seu próprio deserto, talvez até uma fogueirinha ali, né? Fazendo um mushroom. Eu não sei como é que é mushroom, sabe? eu Aquela sabia que ela ia falar, é bem americano, marshmallow, fazer na fogueira. marshmallows, nossa, que coisa ali na fogueirinha, nossa. Mano, deixa eu explicar uma coisa, aqui no deserto não tem mercado, não tem delivery de pizza, não tem marshmallow, é É, não tem. difícil, né? Fogueirinha até tem, mas não tem marshmallow, não. Bom, mas a gente já está aqui nessa época aqui, né? Aqui nessa época de 2025, então a gente já ia até lá, né? A- Junto com a paisagem para ilustrar. Agora, se eu estivesse nesse lugar, tudo bem, com uma luz elétrica, com repelente, Às vezes, com... quando eu estou fazendo as imagens, Excelente, sim, luz é, elétrica não, já não tem aparece, nada. aparece uma lamparina, um livro ali no meio deles, aí eu tenho que tirar, tem que trabalhar a imagem, tem que Ah, tirar. De vez em ok. quando aparece. A Aí eu lamparina, ponho uma Livro não tinha, mas almofada no lugar. tinha as candeeiras, mas tinha um pergaminho, né? Que, lembrando que eles estavam comparando os pergaminhos, né? É, mas aparece livro mesmo, Ah, tá. livro Faz sentido. encadernado. Anacronismo, Bom, né? Pegar um anacronismo. teria que é, ser mesmo um candeeiro, não uma lamparina, tá certo. é. Vamos Tá de lá, ó. Daí parabéns, por Elane. Tá de diante. parabéns, Elane, tá de parabéns. Obrigada. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o mestre nos reuniu, exclamava Áquila satisfeito. Saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da boa nova. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar a nossa palavra. Então, Áquila ali dando a ideia de que eles deveriam sair pelo mundo, né? E divulgar agora a boa nova de Jesus. Vamos ver. E era um casal bonito, olha só, cabelos sedosos, tudo, pele lisinha. Não dá nem para ver a ressequidura que o sol, né, ali de 40 graus causou na pele deles. E as mãos, olha as mãos limpas, mas não é mãos de pessoas que trabalham com pele, né? Não, não. É, Vou ver aqui, a questão do deserto pega muito na pega. pele, no cabelo, enfim. É que aqui É, é uma licença poética da Elaine, né? Enfim, é que isso aí. evidentemente que a Elaine é continuadora do Chico, né? Veio agora psicografar, a psicopictografar as imagens, porque Chico trouxe o texto
Agora ele veio com a missão, com a segunda revelação Pictografia. para o Inteligência, eu nem Isso, sei como é que eu vou falar. Pictografia isso da ficou inteligência artificial, né? Não minha. pictografia. Não, mas quem manda para a inteligência artificial? Você, então. Ela me Vamos deixou lá. camelôs ali, né? Camelos, não camelos, camelos lá atrás ali, tá vendo? Já pronto para ir e divulgar a boa nova. Pronto Vamos para levar saber. eles. Ó, depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, eles ouvindo os apelos entusiásticos, Saulo indagou por projetos que acalentavam. Desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso. Alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer, sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. Narrei o fato aos mais indiferentes. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Vai, vai, travou. Eita, meu Deus, travou tudo. Uai, o que que houve aqui? Peraí, vou voltar aqui que travou. Travou e descompartilhou sozinho. Se eu não me engano, tem uma conversa no começo do livro em que Saulo e Sadoc estão conversando, em que Saulo também fala, ó, também tem o eu não sei se ele fala que tinha um desejo para ir para Roma, mas ele queria curvar os gregos romanos, né, a questão do judaísmo, né? Agora, eu não lembro se ele queria ir para Roma também, mas, claro, evidentemente que o intento era diferente. Antes era para curvar os outros, né? A, a sua, a sua fé, enfim. Assim como tem muitas pessoas que pegam o cristianismo e acham que também querem curvar o outro, né? Só o cristianismo, enfim, né? Opa, Sim, voltou. 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 Mas quando pretendes ir? Aí ele responde: quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo. Isto posto, abandonaremos Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo, o outro murmurou: por que não vais conosco a Roma? Né? Então, quem está dando essa ideia é. Quem está dando essa ideia é a Áquila. E aí Saulo ficou ali pensativo, e aí ele falou: por que não vais conosco a Roma? Ah, se eu pudesse, disse o ex-rabino, dando a entender o seu desejo, ou seja, ele queria. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Reconciliado inteiramente com aqueles que ofendi em Jerusalém, certamente Pedro estava aqui, né? Fala, amiguinho. Pode falar. Pedro estava Hum, aqui, né, André? Você? Aonde? Aí onde? Nessa Não, lista aqui que ele falou que Ah, tá. precisava se reconciliar inteiramente com quanto ele havia ofendido em Jerusalém. É, com o... certeza. Não, eu lembrei que aquele príncipe tinha esse desejo de ir para Roma, e de fato depois eles vão para Roma, e isso é retratado, claro, uma licença poética, naquele filme, acho que todo mundo já viu, né, do Paulo, o apóstolo do Cristo, que mostra tanto Paulo quanto Lucas, mas também é retratado aquele príncipe. Então, para quem não viu, ou gostaria de ver novamente, veja, por causa que os dois são retratados também lá, bem legal. É, bem legal. Eles estão lá, sim, junto com Ah, aquela comunidade cristã, né, Cris? a Eles tinham... comunidade que ficava escondida, né? De certa forma, Isso. né? Ficava escondida. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes traziam os substitutos,
Servidos de um camelo, os três irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Ou seja, os três então deixaram ali aquele acampamento no deserto de Dan e seguiram em direção a Palmira, né? Engraçado que aqui eles colocam os três irmãos do caminho, porque não existia ainda a denominação de cristãos, né? Então a denominação eram os homens do caminho. Então aqui Emmanuel colocou os três irmãos do caminho. Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias, até que pudesse realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Então, Áquila e Priscila ficaram ainda um pouco em Palmira, trabalhando para Ezequias, né? Porque eles trabalhavam para Ezequias, que era irmão de Gamaliel. Mas o ideal deles era partir para Roma. E agora, resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrima nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. E aqui a gente tem a informação de que foram 3 anos, né? Consecutivos passados no deserto. Fala, amiguinho. E aqui a gente termina o nosso capítulo 2. Não, mas Fala. na pessoa também fala que é 3 anos, mas não sabe que é. Enfim, eu queria comentar duas coisas. Primeira coisa, vocês não sentiram falta de ninguém aí? Quem tá faltando nesse slide aí, nessa cena? Quem que é? E eu ia comentar que é muito bonito, né? Muito simbólico, como que ele vai pro deserto, mas volta pro mesmo ponto, né? Volta para Damasco, que é onde tudo começou, entre aspas, né? Então, ele entra para Damasco com a revelação de Jesus, tem aquela a cegueira, enfim, vai pro deserto, que é um deserto muito íntimo, né? E volta para mesmo Damasco, muito simbólico isso. Não E quem que consigo, tá. não consigo ver o que tá faltando, porque o Saulo está voltando só no caminho de Damasco, né? A Certo. Prisca e o marido ficaram lá mais um tempo. Quem está faltando? Eu não consigo. Quem que é, Elaine, quem Elaine? está faltando, Elaine? Quem que tá faltando aqui, voltando com ele? Não, É, não, é nesse cenário aí, de no Ezequias cenário. e pessoal aí. Jesus. Não, Gamaliel. Eu pensei no Gamaliel, mas ele Mas não estava. Gamaliel já Já desencarnou, foi, meu já filho. desencarnou, foi a primeira pessoa que eu pensei, mas ele desencarnou só se ele está em espírito, seguindo. Não, isso que eu ia falar, que Ah, Gamaliel sai de cena, porque até então ele estava aos cuidados da sua família ali, né? Seu irmão Aham. Ezequias, enfim. Mas porque seria, eu acho que muito bonito, né? Não que não fosse no ponto de vista espiritual, né? Mas Gamaliel vê seu pupilo em Jerusalém, depois vê ele antes da ida para Palmira, depois da volta, né? Eu acho que ele ia ficar tudo Ah, sim, com orgulhoso certeza. do seu pupilo. Mas aí também, aí teria ao Gamaliel lado não está dele ali presente. Estevão, Abigail, né? Todo mundo ali ao lado Casaram. dele, Não, não, sim. que É de que eu fato falei vão Gamaliel porque estar, né? Gamaliel era o mestre que ia acompanhar. É Mas que eu com pensei, certeza ele está aí com ele, intuindo ele nessa caminhada não, toda, agora que ele sim. vai ter para Damasco, né? Só que você. Eu, disse, eu pensei, logo pensei, o Gamaliel, mas o Gamaliel morreu, por que que está perguntando que está faltando? Porque a única pessoa que ele encontrou além, né, do casal foi o Gamaliel, foi a primeira pessoa. É. Mas eu entendi, o André, o seu pensamento realmente é bonito, né? E de fato ele devia estar ali mesmo, né? Seguindo ele o tempo todo, inclusive Ah, nesses 3 anos, né, do deserto. talvez. Mas eu queria dizer assim que seria bonito se ele tivesse encarnado, porque eu queria ver o relato dessa cena. É nesse sentido que eu queria. Ó, no início do capítulo 3, né, que é lutas e humilhações,
Emmanuel coloca assim, ó, a jornada se fez sem incidente. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Então, aqui a gente vê Emmanuel falando claramente que Saulo estava assim acompanhado e era intuído, né, por essa espiritualidade que estava ali ao lado dele. Mas nessa foto aqui, nessa gravura, nessa foto, olha, nessa gravura, eu fiz questão de colocar uma imagem, porque até aqui as imagens de Saulo aparecia com uma túnica Ele, vermelha, ele né? tudo arrumadinho, né? Tudo Ele todo penteadinho, arrumadinho, né? tudo Ele todo. cheirosinho. Exatamente. E aqui ele está exatamente como um beduíno, né? E é na forma que ele volta para Jerusalém, né? Ele fica ali escondido, aí quando passa lá o amigo dele, ele se finge que é uma pessoa, um pedinte. Lembra do filme lá, né, André? Aí ele é reconhecido. E ele está exatamente assim, vestido assim mesmo. É, essa É, imagem tá mais realística, se for pensar, né? Sim. é. Eu Por só, eu isso. só colocaria ele com o cabelo um pouco maior, porque acho que lá não tinha cabeleireiro, né? Então, por mais que tivesse faca, etc., mas eu imagino ele o Sim. quê? Com a barbona maior, ainda maior que isso aí, cabelão maior, tipo assim, mais surrado Mas ainda. eles têm a tesoura ou a faca e eles mesmo cortam. Mas eu quis botar essa porque foi a melhor que apareceu na hora e é muito difícil, sabe? Você fazer, você, às vezes, como você vai mudando, eles vão criando. Eu te mostrei, né, André? Umas coisas meio loucas, assim, põe barba na mulher, umas coisas meio loucas, assim. Então, eu resolvi deixar essa. Bom, gente, aqui a gente encerra esse capítulo que, para mim, é. É um capítulo que representa assim muito nessa trajetória de Saulo, né? A gente sempre fala isso que a mudança dele não foi de uma hora para outra, né? Não foi um virar de chaves, mas para mim, tá? Isso é uma opinião minha, uma impressão minha da leitura do texto. Essa passagem dele pelo deserto, se a gente pudesse mensurar, eu acho que significaria assim metade da transformação dele, né? Porque foi muito, muito significativo esse período, para ele compreender tudo isso que a Manuel colocou aqui. E, sobretudo, para ele compreender a si próprio nesse grande contexto que foi criado de perseguição, né, de dor, de sofrimento dos homens do caminho. E como o André falou também, a colocação dele diante desse casal foi muito, muito providencial também por várias questões, né? Para ele ter um contato ali com um casal que já vivenciavam a Boa Nova, que ele estava tentando entender, né? Porque Áquila e Priscila, eles já vivenciavam aquilo tudo. Então, foi colocado diante dos olhos dele professores vivos, né? Exemplos vivos, assim como Jesus na sua caminhada, tanto ensinou através do verbo, né, como ensinou através da sua própria vivência, né, do seu exemplo de vida, ali também foi colocado para ele exemplos de vida que ensinaram para ele, que ensinou para ele na prática, no cotidiano, né, na intimidade, o respeito, o companheirismo, o amor, o perdão, né? Então, para mim, essa passagem de Saulo pelo deserto, ela tem muitos, muitos e lindos significados na sua vida. Se não fosse esse deserto, ele ficar nesse deserto, esse momento com ele próprio, ele jamais também teria tido a oportunidade de visitar o próprio deserto dele. E para que ele pudesse fazer essa visita, ele precisava já dessas pessoas, professores, como você falou, encarnado na condição dele para que o ajudasse. Então foi tudo providencial. Se ele tivesse ficado na cidade, como que ele ia poder fazer toda essa visita no interior dele para fazer essa compreensão? É, Agora, tem a compreensão, agora ele vai bem mais forte, vai mais prosseguir. conseguir. É que na E cidade com... ele fica distraído lá com vencer seus antigos. É, Algozes. algozes não, mas os antigos.
Passei. com pelo de fé, digamos assim, né? Ele É. talvez ficaria naquele ranço ainda um pouco com relação a Sadoc, enfim. Então foi necessário se afastar um pouco dessas distrações, né? Do vai e vem da cidade de Damasco, ir para um lugar mais calmo, né? Mais centrado, para esse retiro espiritual. E aí você faz esse, esse realinhamento de rota, né? Exatamente como É, acontece com a gente próprio. Para que a gente possa viver, né, esse momento, a gente também tem que sair da nossa zona de conforto através da dor, através de uma mudança brusca, até de uma posição que você está acostumado a viver nessa posição e acontece alguma coisa, você perde tudo, você passa para uma outra situação. Tem que sair da zona de conforto. Você jamais pode fazer esse retrocesso se você não sair dessa zona de conforto. Você ter que caminhar por caminhos diferentes, caminhos pedregosos, diferentes do que você está acostumado. Porque ainda vivemos, né, no planeta de provas e expiações. Então, só acontece dessa forma. E um deserto é tudo menos zona de conforto, de fato. Por causa que lá, nossa, é sol quente, não tem dia todo, frio à noite, não tem facilidade em nada, nada. Para água, comida, para tudo, né? Claro, ele tá no oásis, mas tudo é mais difícil num deserto, né? Enfim, então, de fato, concordo com a Ana. muito bem. Encerramos aqui então. Na simbologia que a gente às vezes vê nos textos, né? Eu estou estudando esse livro da Amélia Rodrigues, já falei para vocês, né? Primícias do Reino. E ontem a gente estudou um capítulo 3 que é sobre quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Ela traz aqui a simbologia da perturbação da noite, do resplandecer da madrugada, né? Que são símbolos que a gente usa, né? A noite é aquele momento que a gente está imerso no nas nossas dores, né? Naquele momento mais escuro, mais tenebroso. Quando a gente começa a sair desse momento, seria a madrugada, porque a madrugada nem a noite completa, mas também nem é dia completo, né? Madrugada é aquele momento em que a gente sai da noite e está entrando no dia. E o dia, que é o momento que a gente conseguiu sair desse momento de dor, né? E assim como a noite e o dia se sucedem, para a gente também, né? Às vezes a gente está num momento de dor muito profundo. E aí a gente consegue forças, consegue sair desse momento de dor, ver a madrugada, né? Daqui a pouco vem o dia. Mas daqui a pouco vem a noite de novo. Porque a gente, enquanto não é espírito de luz, né? Enquanto a gente está no planeta de provas e expiações, as dores, o cair da noite, né? As nossas dores e o nosso reerguer vai se sucedendo, né? Então são noites e dias, dor e erguimento, né? Dor e erguimento. E se a gente pudesse situar Saulo nesse contexto, nessa simbologia, Saulo está na sua madrugada aqui, né? Está começando a surgir para ele, começando um dia. Mas não é a noite que Jesus nasce? Então, É na noite que Jesus nasce. E aí se faz a grande luz porque que aqui é o momento mais propício, porque a gente está mais introspectivo, mais recluso. Então é nesse momento que Jesus encontra mais terreno para te nascer no nosso coração, né? Porque no dia a dia, no dia, né, da nossa alma, geralmente a gente está preocupado com coisas que não é coisas muito espirituais, digamos assim, né? Então a noite é muito importante para nossa alma. muito Como ela importante. mesmo falou, né, à noite que nós estamos nas nossas dores, onde nós estamos mais profundos, foi justamente quando Jesus nasceu à noite, para que pudesse nos carregar, que pudesse, né, para que ele pudesse nos ajudar, porque ele veio para os doentes e os oprimidos. É, E Jesus nasce também num período de recenseamento, né? Representa esse momento também, que a gente começa a rever alguns valores nossos, começa a ver o que é importante pra gente. Essa representação do recenseamento também.
Nossa, a gente está muito simbólico hoje. Vamos fazer a nossa prece para a gente Vamos lá. encerrar? Já O, temos o, 3 minutos para tudo. o que eu não gostei hoje é que só ouvi vocês duas. Então, na próxima semana, eu quero ouvir a Luz, Maria Luz, a Priscila e Marcos mais. Aí eu gostei porque eu ouvi você bastante. Fazia tempo que eu não te ouvia. Ontem mesmo eu reclamei com você, ou foi outro dia. Nossa, eu não. Aí depois ele sumiu. Acho que eu reclamei com ele, ele ficou, só de pirraça eu vou sumir. Ele sumiu. Ele entrou no estúdio e saiu. Vamos lá, amores, vamos. Vamos encerrar. Vou fazer a nossa prece. Já que o André fez a nossa prece de abertura, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, tá? Vamos então agradecer a Jesus, nosso mestre querido, a luz que ilumina nossas vidas, essa luz perene, essa luz viva. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha a cada um de nós e a espiritualidade que nos auxilia na construção desse estudo. E agradecer, sobretudo, a Deus, nosso Paizinho querido, por tantas bênçãos que recebemos. E vamos hoje pedir que Ele nos auxilie para que quando a gente se encontrar nesse deserto, para quando a gente se encontrar nas noites das nossas dores, para que a gente possa ser intuído, que a gente possa ter ampliado a nossa percepção, para que a gente possa compreender o que necessitamos compreender, o que necessitamos aprender nas dificuldades, o que que as dificuldades vêm nos dizer, qual o ensinamento que ainda nos falta trazer para dentro do nosso coração, o que ainda precisamos transformar dentro de nós, que possamos enxergar nas nossas dores e nas nossas dificuldades aquilo que, na verdade, se encontra desequilibrado ainda no nosso íntimo, e que assim possamos evoluir cada vez mais, que possamos compreender cada vez mais o Evangelho de luz e de amor do nosso Mestre, que nos guia e que nele possamos despertar sempre. E, portanto, Mestre querido, por tanto que recebemos, queremos só agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Beijo, queridos e queridas. Até semana que vem, viu? Ano que vem. Tchau. Tchau, Depois tchau. eu falo com você, André, a respeito de alguma coisa que me passou na minha cabeça, mas agora não dá. Estamos em cima da outra aula. E a Beijo. também está atrasada, Ela. Beijo, bye.